Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa, 4º episódio. Estamos muito felizes com os resultados. Meu nome é Renato Cavalcante, vou falar de novo, tenho 10 empresas, 9 clínicas, vivo da odontologia há 8 anos. É um mercado incrível. Vou apresentar aqui o podcast junto com a minha lindíssima esposa, doutora Micaele Cavalcante. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, doutor Renato. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa. Eu já estava com muita saudade. Eu sou a Micaele, atuo na área da reabilitação oral e da estética dental. E é isso aí, vamos pra cima. Show! Se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, fica atento às notificações, é muito conhecimento para empreendedores na área da odontologia, dentistas, é uma super oportunidade para acrescentar, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de empreendedorismo. Hoje o episódio tá muito especial. Roda a vinheta que depois eu falo. Como eu disse, hoje o episódio está super especial. O tema de hoje é os benefícios dos laminados cerâmicos. Temos um casal, a gente gosta de casal. Na verdade, é a odontologia, que é tão boa que termina puxando, né, para que as pessoas trabalhem juntas. Vou perguntar direito como é que isso começou, mas nós hoje vamos receber Dr. Diego Gonçalves, referência em laminados cerâmicos. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, boa noite, né, pela oportunidade aqui. É uma honra participar, né, desse podcast. E vamos lá bater esse papo aí sobre odontologia. Show! E a esposa dele, a doutora Gabriela Vasconcelos, também referência em laminados cerâmicos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, minha gente. É muito bom bater um papo com vocês. Vai ser super enriquecedor. E vamos embora que vai dar certo, hein, doutor? Vai dar certo. Show! Tô gostando muito do casal, né? Conhecia pelas redes sociais. Se você não segue, siga, porque tem muito a acrescentar de um ponto de vista técnico. A gente vai se conhecer mais para quem não conhece, mas indico que siga eles. É um casal que vive da odontologia, referência técnica, referência também do ponto de vista de posicionamento ali, empreendedorismo, vai acrescentar muito, né? E a primeira pergunta, vou começar com a doutora Gabriela, que eu acho que a mulher, né, sabe mais dessas coisas. Solta mais. Como é que vocês se conheceram, doutora? Como é que a gente se conheceu, doutor? Adivinha, no nosso Instagram, né? Ali naquele âmbito de trabalho, né? Onde é que a gente ia se conhecer? No Instagram. E aí, eu tava abrindo meu consultório, né, no Bessa. E tava lá procurando onde é que fazia adesivação de porta. E eu tinha seguido este moço no Instagram. Um dia, né? Um dia. Aí ele postou a porta dele, assim, fechando. Que, coincidentemente, hoje é a nossa porta, né? E já tinha o símbolo DG, que no final das contas virou o nosso símbolo. Eu perguntei, onde é que tu fizesse esse adesivo? Tá tão bonito. Este homem fizesse o quê? Diz aí, doutor. Eu disse, olha, eu não sei que foi a empresa que fez a logomarca, que mandou fazer tudo, foi tudo terceirizado. Eu realmente não sei, vou procurar saber. Mas me diga uma coisa, você tem namorado, é casada, alguma Já coisa? foi direto. Diretíssimo. Até hoje eu desenrolado. espero onde foi, né? Que ele fez a porta. Até hoje não sei, não né? disse. Não disse. E aí ela fez, não, olha, achei super interessante. Que tal a gente tomar um café e fazer um jantar ou um cinema? Já foi assim. Desenrolado. E ela né, disse, doutor? pode ser um café. Café de dentes. E foi Então assim que a vocês gente já eram conheceu. formados, no caso, já trabalhavam, já tinham suas... Eu tinha acabado de me formar, e doutor Diego já era formada há quanto tempo, amor? Quase 10 anos. Quase 10 anos, né? Isso aí. Você se formou, qual ano que você se formou? Eu não sou muito boa de datas. Tu não pergunta nem a data do casamento, que eu não vou lembrar. Mas foi em 2019, não foi? 2019. Acabei de fazer as contas, foi 2019. Então, a gente acompanha aqui que ou o dentista se conhece na faculdade, ou muitas vezes a odontologia é tão boa que às vezes a pessoa está em outra área e vem para a odontologia. No caso de vocês já eram dentistas e se conheceram ali já trabalhando, né? Exatamente. E como é que começou o desejo, doutor, pela odontologia? Como é que você escolheu? Por que você escolheu fazer odontologia? Então, meu caso, assim, minha família é toda de dentista, certo? Eita. Meu pai é dentista, minha mãe é dentista e meus 3 irmãos são dentistas, né? Então, desde pequeno que a gente está dentro daquele ambiente, né? Eu vivi minha infância dentro do consultório, né?
meu pai faz, além da parte, né, do consultório, ele faz a parte técnica dos trabalhos dele, né? Faz laboratório. Então eu via ele ali virando noite, né? Aplicando porcelana, essas coisas. E eu já, desde pequeno, eu já montei meu pequeno laboratório no banheiro de casa. Eu montei um laboratório, eu ficava vazando gesso desde pequeno. E sempre quis ser dentista, nunca tive, né? E fiz odontologia. Já no meio do curso eu comecei a frequentar o consultório já acompanhando meu pai nos atendimentos, ajudando como podia, já no laboratório, né? Também já iniciei na parte técnica, né? Da parte da prótese, né? Já comecei a fazer enceramentos, a mexer com porcelana, né? Antes de eu me formar, eu já entrei num curso de porcelana, fiz um curso em São Paulo com o professor Paulo Cano, já quando faltava um ano para me formar, eu fiz lá um curso dele, que é Educação Continuada, 1 ano, um curso de Master em Cerâmica, né? Então, já me formei com essa bagagem técnica, né? De fazer a porcelana, de fazer as coroas, as lentes. E, então, minha vida, assim, é muita odontologia, né? Que tem no meio, né? Show. Isso me chamou a atenção, né? Eu conheci o doutor através de João Marques, já veio aqui no podcast, e eu vi que o doutor estava fazendo um curso lá, né? A gente foi fazer um curso lá. Sim. Então, isso mostrou ali porque não é todo dentista que busca saber mais de prótese. Muitas vezes você faz até um determinado ponto, encaminha para o laboratório e o laboratório que resolva o restante. E eu acho que é um diferencial enorme esse conhecimento técnico. Isso. Muitas vezes para ter mais rapidez para resolver a questão do paciente, ter mais qualidade, né? Exato. Então veio disso, né? Veio da história familiar. E assim, hoje em dia a gente tem as pessoas querem encontrar um caminho rápido para o sucesso, né? Acham que a pessoa veio do nada e virou bem sucedido, por sorte ou por uma fórmula, e querem entender isso, né? Existe uma fórmula para a gente ter sucesso rápido, né? Fala aí que eu também quero aprender. Rápido, só se for realmente muita sorte, né? Mas eu venho lá, me formei em 2011, né? Já venho acompanhando odontologia, fazendo curso de prótese desde 2010, né? Depois fiz especialização em prótese, depois fiz especialização em implantodontia e vim começar a ser bem sucedido de 2 anos para cá. Então, é uma caminhada muito longa. Quem me vê agora acha, doutor Diego, foi muito fácil, tá? Mas não foi uma caminhada grande. Às vezes falam que também, porque seu pai é dentista, é mais fácil e tal, mas não teve essa facilidade, né? Assim, meu pai me deu apoio, lógico, mas eu tive que ralar, tive que atender meus pacientes. Meu pai nunca resolveu meus problemas, né, que todo dentista tem. E foi muita transpiração, né? E a gente vê nas redes sociais de vocês que vocês atendem muitos influencers, muitas pessoas de destaque. Né? E quem foi o primeiro? Então, o primeiro, que na verdade não era meu paciente, mas eu fiz um tratamento em conjunto com o Dr. Diogo Almeida. A gente trocou as lentes de Gabriel Diniz, as lentes superiores dele. Um pouco tempo antes dele falecer, né? E a gente foi o primeiro contato que eu tive assim com um paciente famoso. A gente fez o tratamento em conjunto, ficou super legal. Na época a gente não fez muita divulgação, porque a gente também nem sabia o poder que isso tinha. A gente nem sabia o poder que isso tinha. A gente fez lá, tirou uma foto com ele, mas nem sabia o poder, o alcance que isso tinha, né? Então a gente nessa época nem fez divulgação em cima disso, nada, né? Depois, onde eu comecei a entender um pouquinho do poder disso, foi quando a gente fez o tratamento do Rafael Cunha, né? Do Rafael Cunha, que aí a gente fez o tratamento dele, deu um retorno incrível, né? E a partir daí que eu comecei a ficar um pouco conhecido, o tratamento, lógico, ficou muito bom, né? Conhecido, e a partir daí outras pessoas, influencers, viam e me procuravam para fazer, doutor, vamos fazer meu tratamento, vamos fazer minhas lentes, e a gente foi fazendo, né? Mas começou isso aí, no primeiro contato com o GD, né? E depois com a presença dele, e depois com o Rafael. Né? O pessoal fala muito, eu escutei até essa semana no consultório dizendo assim que, porque é moda, mas na verdade eu hoje tenho a minha opinião, não acho que é moda. Eu acredito realmente no poder da transformação de um sorriso, né? Com certeza. A gente escuta no dia a dia o depoimento dos pacientes, que as lágrimas realmente caem, são verdadeiras. Exatamente. Porque
é muito ruim você não conseguir sorrir, não conseguir colocar para fora um sentimento que está dentro de você por um receio, né? Exatamente. E pior que isso, essas lágrimas muitas vezes vêm mais fácil, além dessa transformação de vida, quando o paciente passou por experiências ruins com outros profissionais. Aí é que essa emoção é maior. Eu noto isso. Que os pacientes que vieram de mais profissionais, que fizeram trabalhos que não ficaram legais, de alguma forma, né? Não só os trabalhos, os atendimentos, né? Aquele atendimento, assim, que não tem humanização, aquele atendimento que não tem cuidado, assim, aquele atendimento mecânico. Isso também influencia muito. Faz com que ele crie uma trava, porque para ele ir para a cadeira, ele já pensa, caramba, vai doer, vai ser chato, vai demorar, né? Então, isso aí já é uma trava. O tratamento odontológico em si, ele é chato, demora, né? Para ser perfeito, ele demora. Então, assim, lá no consultório da gente, a gente sempre busca mecanismos, né? De deixar mais divertido o tratamento, né? Tanto do ponto de vista da nossa postura, quanto do conforto do paciente. Então, o paciente, ele chega lá, ele relaxa na cadeira de massagem, ele toma um cappuccino, né? Ele se sente bem, Ele escuta a música ele que ele conversa. quer, né? Eu conheço tudo dos meus pacientes. Show. Tudo, eu sei a música, sei o que gosta de comer. Sei os filhos, sei tudo. Então, assim, cria uma conexão para ele gostar de fazer o atendimento. Ótimo, esse cuidado com a experiência do cliente, né? Exatamente. Eu fui palestrar esses dias num congresso, no CCTO, agora 2022, e eu citei o exemplo do cuidado com a essência no consultório. E eu escutei, né, das pessoas que estavam lá embaixo, falou, mas isso faz a diferença para a pessoa? Questionou, será que, rapaz, o sucesso dele é por conta da essência, então? Aí eu fiz questão de responder que, na verdade, isso não é que aquilo é o único diferencial, mas é o cuidado com cada detalhe da experiência do cliente. Faz com que, além dele se sentir bem, que ele, quando pensa em dentista, lembre do Dr. Diego, da doutora Gabriela, não só para ele, mas para indicar outras pessoas. Então, cada cuidado, o cheiro, se ele tá se sentindo bem, a música, se ele tá um cappuccino, né? Isso tudo Os Ser bem recebido, né? Os cuidados pós também. Isso, Sim, com certeza, lógico. com certeza. Cuidado. Acompanhamento. Fez, por exemplo, uma cirurgia de implante no dia seguinte. Pergunta aí como você tá tudo bem? Isso. Tá tomando medicação direitinho, né? Tudo certinho, que a gente também tem muito esse cuidado lá. Nossas assistentes são bem ligadas nisso. Prêmiozinho de consolação, né? Depois da cirurgia, Depois da cirurgia, né? a Gabriela bota um Um Magnum, um sorvetinho, né? top. Olha que legal. Essas são todas dicas importantíssimas, né? O dentista que está assistindo aí tem que seguir esse protocolo, porque isso é um enorme diferencial. Eu sempre falo, quando eu comecei o podcast ou o projeto Odonto Lucrativo, muita gente perguntou, cara, mas tu não tem medo da concorrência, não? Eu só, doutor Diego, doutora Gabriela, doutora Micaele, só tem um. Ninguém, isso, na minha opinião, o bom profissional não tem concorrente. A pessoa que quer ir para o Dr. Diego, ele jamais vai trocar o Dr. Diego pela doutora Micaele por ser um excelente dentista. Tanto que, assim, tem muitos, assim, vamos lá, 40% da nossa clientela é de pacientes de fora, que vêm de outra cidade, de outros estados, se deslocam 300 quilômetros de carro, 400 quilômetros de carro, vem de avião, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, para tratar. Então, é uma confiança muito grande. Quantos dentistas tem em São Paulo? Para um paciente vir pegar um avião fazer um tratamento com a gente aqui, né? Então, é uma confiança muito grande que os pacientes têm em nós. Show. É muito íntimo esse ambiente da boca, é muito íntimo, assim, tem que ter confiança mesmo. Uma das coisas que eu mais escuto também, né, por conta do projeto aí de divulgar essa parte de empreendedorismo, é como captar pacientes. Hoje em dia existem várias formas de captação de pacientes. O próprio tráfego pago é um mecanismo super interessante para as pessoas que estão começando mesmo. Mas não faz milagre o tráfego pago, né? E você vê que é bom escutar isso, porque no nosso caso também, na verdade, existem segmentos diferentes. Mas no segmento de consultório mesmo, o nome do dentista, né, o dentista que coloca o seu nome num consultório, a maior parte do fluxo é indicação, não é, doutor? Não é. Isso, Com muito certeza, marca de né? indicação. E o paciente que vem de indicação, ele vem realmente certo para fechar. Ele vem Decidido. certo. Independente do valor que você cobra, assim, ele vem. E já aquele que vem, por exemplo, do tráfego pago, alguma coisa, vem muito paciente. Barganha, né? Barganha, para saber preço e Preço. tudo, né? Muita gente já pergunta direto quanto é, que a gente nunca responde, Isso. né? Só em casos excepcionais que a gente informa valores, né? O paciente é de outra cidade já, né? Mas, então, eu noto que o paciente que vem de indicação, realmente, ele
padrão ouro, né? Assim, pra gente. Show. É bom entender isso, porque assim, o grande objetivo do podcast, é por isso que eu sou fã, eu estava comentando aqui, porque isso é vida real, né? A gente cria uma expectativa sobre as pessoas, acha que muitas vezes eu estou fazendo tráfego e não está me trazendo retorno. Então só quem está errado sou eu. Mas não, é porque existe uma dinâmica realmente, a maior quantidade de pacientes é a indicação. A doutora, normalmente quando tem dois dentistas trabalhando juntos, é difícil que os dois sejam referência, como vocês, no mesmo procedimento, né? Assim, em laminados cerâmicos. Como é que começou isso, doutora? Você já fazia laminados cerâmicos ou começou... Não fazia de jeito nenhum. Eu, na verdade, na faculdade, eu fiz uma faculdade assim, que eu queria fazer todos os procedimentos que tivesse. Porque na minha cabeça eu precisava aprender tudo. Era desenrolado, então, eu fiz uma boa faculdade. Então eu levei muito tapa na cara de professora, dizendo, não é pra fazer lente aqui, que negócio é esse? Tá pensando que vai fazer reabilitação aqui? Então, assim, não fiz essas coisas na faculdade. Quando eu saí, logo eu conheci o Dr. Diego. Então, tudo que eu sei de lentes é de Dr. Diego e os cursos que a gente faz. Então, assim... Só de acompanhar ele sempre, né? Então, eu já adquiri bastante conhecimento, né? Mas, assim, o que eu atuo no consultório em si mesmo, eu faço a parte de periodontia, tratamento de gengiva. Então, eu cuido de paciente periodontal, né? Prepara até antes, Preparo né? antes super o paciente. Super importante o preparo dela, do prévio do paciente periodontal, né? Exatamente. E hoje em dia... né, com esse boom aí das lentes, das facetas de resina, As né? facetas de resina, temos bastante paciente com problema periodontal causado por tratamentos insatisfatórios. Eu vejo muita gente fazendo lentes. Aí vou fazer gengivoplastia aqui. Aí faz, não estabelece espaço biológico. Isso. Aí depois está lá, a gengiva toda inflamada, o paciente não sabe por que é. Isso. Acha que é porque não consegue higienizar. Muitas vezes falta de planejamento adequado. Exatamente, Não é fazer de todo jeito. Hoje, realmente, assim, existe essa moda, mas não é uma moda temporária. Na verdade, é um desenvolvimento de uma técnica, né? Laminados cerâmicos. É incrível, porque a cerâmica ela pode durar a vida toda, né? É um trabalho certeza. que fica muito bonito, translúcido. Fica incrível, né? Os Tem vida, resultados. né? Tem vida. Parece natural. E virou moda não só para as pessoas, moda no sentido de, realmente não é uma palavra, mas é só para representar que realmente tem muita gente fazendo, porque o paciente ele procura, mas hoje em dia tem muitos dentistas se encaminhando por essa área, mas não é uma coisa que se faz de todo jeito, né? Tem que se buscar qualificação, conhecimento, porque pode infiltrar, não é? Tem várias questões, né, que envolvem isso. Então, começou e vocês trabalham... Isso é atípico, né? Normalmente, um complementa, mas a doutora também faz harmonização facial. Eu estava explicando aqui, né? Também faço harmonização facial. A gente finaliza os casos, né? Quando a gente vê que precisa ali de uma cerejinha do bolo, a gente vai lá, coloca nos pacientes. E, além disso, a gente trabalha lá com a parte de implantodontia. Então, as cirurgias lá no consultório são em dupla. Ele é a minha dupla. Show. Eu começo a cirurgia, né? Eu cuido ela é o do sonho, paciente. né? O paciente chega, ela fere a pressão, ela conversa, ela calma, ela dá a medicação prévia, ela põe na cadeira, faz asepsia, ela anestesia com toda tranquilidade. No caso de implantodontia com exo, ela faz a exo. E eu chego Bem só tranquilinha. Só pra Doutor Diego colocar vai lá. implante. Tá vendo, minha gente? O nome disso é escravidão. Vocês estão vendo, né? Observem. E eu chego só para colocar o implante, né? E finaliza a cirurgia e depois só o que eu gosto de integrar, que eu vou fazer a parte da prótese. Né? Exatamente. E é engraçado que eu vou passar a minha visão, eu sigo os dois, né? Sigo os dois. E o doutor Diego, ele é mais ativo nas redes sociais. Eu achava, não, doutora Gabriela deve ter mais vergonha, etc. Mas eu tô Nossa, vendo que é não. super desenrolada, né? E é bom trabalhar junto. Até eu tava vendo mais um podcast aí, falando sobre um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Com Pega um certeza. champanhe aí pra botar. Vamos Com botar mais certeza. champanhe. Virou uma marca aqui do podcast, o champanhe, tem que ter, né? Tem que respeitar. Porque a odonto é lucrativa. Mas os casais, eles crescem juntos, exatamente. E eu sempre tive esse sonho de casar com um dentista. Ela queria um dentista. Eu queria um dentista. Na verdade, eu só dou certo com um dentista, porque eu amo odontologia. E aí Deus fez, olha, agora vai dar certo. Aí manda o doutor Diego. Eu tenho uma história Renato parecida, né? Porque assim, eu venho de uma infância de extrema dificuldade,
passei por muita dificuldade financeira e tinha pouquíssimas referências dentro da minha família. E a primeira grande referência assim, que eu lembro de pessoa bem-sucedida foi tia Zena, doutora Ed Zenaide, da Dental Center. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu era da igreja, cheguei e ela era líder do conjunto. E ela e a família dela eram muito bem financeiramente. Ela ajudava todos os familiares ali a estudar e etc. E eu vi nela... já que ela era da odontologia, alguém de referência, e vi também uma área de referência. Então, quando a menina falava, rapaz, eu quero fazer odontologia, já me criava esse alerta. Então, quando eu conheci Micaele... Não acredito, não. É sério Foi, isso? sério. Porque, Menina, assim, Micaele, tá vendo aí? interesse. Mas eu também Eu sou sou. assim, não vou mentir. Não, é um encanto. A gente se encanta, né, pelas coisas. E realmente, quando ela falou, tanto que depois ela fez o vestibular, e o primeiro vestibular dela, ela não conseguiu passar para odontologia, mas a nota foi boa e ela podia ter entrado em fisioterapia. E os familiares até direcionaram, não faça fisioterapia, comece. Eu disse, não, doutora, insista em odontologia, porque eu já tinha isso como área de referência, né? E hoje, assim, eu às vezes fico triste com pessoas desvalorizando a profissão. Porque a gente hoje está numa época, realmente, tem muita gente se formando em odontologia. E, naturalmente, tem muita gente que não está se dando bem financeiramente, ou não está feliz. Mas isso é natural. Mas isso não significa que a odontologia é uma área ruim. Pelo contrário. A gente tem mostrado aqui que a odontologia ela é incrível, ela é muito lucrativa financeiramente, mas ela traz muita satisfação. Com certeza. Para se trabalhar como profissão. É isso que a gente tem para valorizar uma profissão tão incrível quanto a odontologia, né? E casais inteligentes enriquecem juntos. Isso é um livro, né? E é bom, né, quando a gente tem o mesmo projeto. Você não precisa ser dentista para viver o projeto do seu cônjuge. É claro que é mais fácil serem dentistas e trabalharem juntos, né? Vocês já passaram por dificuldades por serem casal e estarem ali no dia a dia? Eita. E aí, amor? Doutora, você que fala. Não, você que conta. Não, tá. Às vezes a gente, né? Mais agora, depois que eu tive filho, né? Antes de ter filho, né, amor? Era só... Meu cérebro funcionava normalmente antes de eu ter filho, digamos. Aí depois que eu tive filho, eu fiquei um nível de estresse um pouco maior. Aí às vezes eu tenho uma raivazinha, né, amor, de você? Uma raiva pequena, né? Passageira. Mas aí eu vou, ligo pra ele, digo, doutor Diego, vem aqui. Aí ele vem, resolve. Geralmente é as coisas de prótese dele, né? Provisório, por exemplo, aí tem um dente pra fazer um provisório, que aí eu vou passar 5 horas com o paciente, e Diego faz em 1 hora. Aí eu ligo pra ele e digo, ó, Diego, vem cá, ó, vem cá. Aí ele vem e dá tudo certo. Mas dificuldades de convivência... De convivência, não. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Fluxo. É mais com coisas de, tipo, do dia a dia, né? Isso. Coisas de... Igual a você, amor, que não pode me ver e pede pra eu botar um pino, né? Não posso Ele falar. não pode me ver, ele já Amor. viu, já bota um pino aqui. Tá passando aqui, eu coloco um pino Amor, aqui. abre aqui essa tomografia. É porque ela faz endodontia, canal, né? Então, lá nas reabilitações de prótese, ela que coloca, né? Coloca o Trabalho pino, subterrâneo. O pino intraradicular, né? Já que, né? Você já fez o canal, meu amor? Coloca o pino aí, tá tão facinho pra você. Esses protesistas, sei Já não. manda o paciente Já. Né? Pronto. Mulher, vai pronto pra ele, mulher. Vai pronto. Vocês estão vendo aqui o tanto que a doutora Gabriela trabalha e é importante aí Tá nesse vendo, processo, A né? escravidão é Pra peso. gente, o mais difícil como casal é não levar trabalho pra casa. Porque você acaba, né, levando os pacientes junto com você pra Leva casa, tudo. os problemas da clínica pra casa. E é o mais difícil, né, Leva amor? Pra tudo. gente conciliar. No nosso caso, na verdade, eu acho que de maneira geral, existe um período de adaptação do processo, né? Então, quando você está trabalhando ali num ritmo mais organizado, certinho, como você já está acostumado, aí você passa a levar menos problema para casa. Mas a gente tem alguns projetos novos e até adaptar isso é difícil, né? Até porque... E aí surge o odonto lucrativa, o dentista, e ela é assim, é mais focado no procedimento, Sim. tecnicamente. Isso. Ela, hoje mesmo eu falei, doutora, você precisa entender de copy. Ela disse, eu? Se eu não sei fazer isso, não. Eu não Renata. sei fazer isso, não. Eu disse, doutor. Precisa entender de dente. De dente, E assim, precisa meu negócio entender é de dente. Aí eu disse, doutora, por quê? Você precisa entender minimamente ali, porque por mais que você tenha um apoio para lhe direcionar,
muitas vezes você precisa desses princípios porque não vai ter esse apoio e você é a pessoa que vai ter a habilidade ali de dizer, cara, esse caso dá certo para me fazer uma... Para quem não sabe o que é copy é o conteúdo ali, é o texto, a imagem que ajuda ali no anúncio para ajudar no convencimento de quem está assistindo. E eu vejo hoje, por exemplo, tô passando anúncio, é um dentista. Olá, meu nome é Renato. Aí o cara já pula. Eu não quero escutar olá, eu não quero escutar o nome da pessoa. Ninguém quer ver anúncio dentro do Instagram. A pessoa não tem nem tempo de escutar o nome da pessoa. Não tem nem tempo. Então, eu tenho que saber que do mesmo jeito que eu não gosto de ver anúncio, os pacientes também não gostam. Então, eu tenho que arrumar um jeito de chamar a atenção dele rapidamente. E é isso que tem que entender na hora de criar e a gente viu, né? Aí tem as farpinhas, né? Aí ela disse, eu disse, doutora, não, você eu, não... na verdade, eu não vou mentir. Assim, como tenho pouco tempo, muito trabalho, né, no consultório laboratório, eu basicamente não escuto o áudio de nada que eu vejo no Instagram, não. De story, de nada. Eu vou passando, vendo a imagem, que eu tô falando ali, só se for coisa interessante que eu entro. Então, realmente, tem que ter isso aí para poder chamar a minha atenção. Se não tiver, vai passando. E a copy não é só a fala. Porque, como o doutor falou, a copy alia a imagem ao conteúdo. E o dentista, isso é a maior dificuldade, porque não é fácil. Você tá se preocupando tecnicamente em se qualificar. Isso. Além disso, tem que se preocupar com copy, né? Mas isso é o grande diferencial de hoje em dia. O doutor Diego, a doutora Gabriela, nitidamente se qualificam muito tecnicamente, mas se você olhar no Instagram, tá lá organizado o feed. Inclusive, descobri hoje que dentro do protocolo de atendimento a doutora Gabriela que tira as fotos, não é isso? Fotógrafa. Ai de mim se eu errar uma foto, né? Ai de mim. Se eu tirar foto. Mas às vezes o doutor Diego também tira as fotos, gente. Ele também tira. Porque, na verdade, eu fiz curso de fotografia depois que eu me formei, há muito tempo, com o Dudu Medeiros, não sei se você já ouviu falar nele. Já ouvi. E aí, fazia as fotos mais ou menos, né? Muito tempo, né? Não tinha esse... hoje em dia, que é tudo documentado, mas eu tenho uma ideia de fotografia, né? E aí, há pouco tempo, que é uns 1 ano e pouco, né? A gente fez um curso de fotografia mais avançado, né? O pessoal da Dent Brawl, lá em Muito São Paulo. Bom. E aí, eu fiz, não, doutora, assume isso aí. Eu já tô com muita função aqui, é muito dentro para fazer. Quero que você fotografe todos os casos. Antes, o paciente chega, protocolo. Basicamente, eu faço o exame inicial no paciente, né? Exame clínico inicial, já vai para fotografia. Fotografia, escaneamento. A consulta é junta, geralmente. A consulta é junta, é uma consulta bem padrão nossa. É uma consulta padrão, assim, que demora quantas horas forem necessárias. Pelo menos 2 horas. A gente não tem, lá no consultório a gente não tem isso de hora. A gente, assim, faz as horas que precisa. A radiografa, tudo que precisa radiografar. Tudo que precisa fazer. Fotografa, escaneia, tudo. Isso aí já é um diferencial, né? O paciente que foi pra consulta com o dentista, que o dentista foi olhar pra cara dele, abre a boca aí, olha 20 minutinhos, né? E a gente fazendo toda uma consulta completa, né? É diferente. É diferente. E foi o que eu escutei muito do Suami. Suami passou por muitos dentistas antes. E ele disse que, quando ele chegou lá no consultório, que eu comecei a dizer, a gente vai fazer assim, 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 assim. Ele disse que escutou tanto obstáculo, tanta coisa, tanto processo, que ele não imaginava que ia ser tão rápido o procedimento. Porque ele sentou e disse, a gente vai fazer as lentes, vai colocar esse dente aqui. E na hora que ele chegou lá no consultório, eu já iniciei o procedimento. Isso. Ele ficou extasiado. E quando eu disse para ele que ele tinha problema em sorrir na lateral, porque era o dente que ele não tinha, que faltava. Sim. Eu disse, eu vou cuidar em corrigir logo isso, porque eu sei que quando você sorri, aparece o dente lateral faltando. Isso te incomoda. Aí ele, caramba, doutora, é isso mesmo, ninguém nunca tinha dito isso. Eu esperava o gente de salário, fui em cima do que ele queria. E tem que ir, durante a consulta você tem que se preocupar muito com a queixa, né? O que trouxe o paciente ali, porque às vezes o paciente, ele se incomoda com 3 dentes, 4 dentes. A gente pode até explicar para ele que ele precisaria de mais alguns dentes, mas a gente precisa fazer o que ele quer, né? A gente não pode também tentar convencer ele do diferente, né? Do que ele busca. A gente pode tentar o processo de convencimento, né? Através do digital, né? Com as fotos, escaneamento, a gente fazer um planejamento digital, mostrar para ele, olha, você quer fazer esses 4 dentes, mas olha como ficaria mais interessante, mais estético, tudo. Se você fizer mais esses outros 4 dentes, olha como fica bacana, e mostrar, né? Você pode, sem ser invasivo, né? Sem ser invasivo, mostrar como ficaria melhor, né? Ai, que socada, hein?
Mas vocês têm ideia da nível de qualificação da odontologia? Porque assim, eu não conheço nenhuma outra área que virou básico agora você entender de fotografia, ter um Sim. equipamento, uma lente macro Tem que que é ter. cara, né? E assim, o dentista hoje, ele para mim assim, entende muito de tráfego. Quase todo dentista faz tráfego, faz uma boa tem uma estratégia de marketing. Ele sabe de fotografia. Você vê aqui que é comum ter uma estratégia ali de experiência do cliente. E isso tudo são raras as profissões. Eu mesmo não conheço nenhuma outra área que utiliza de tantos artifícios que é obrigado a ter tanto conhecimento em outras áreas como a odontologia, né? E faz parte. E o dentista que quiser ser diferencial, assim, a fotografia ela é importante para documentar, mas ela virou a forma com que é feita a fotografia com tanta qualidade é por conta do marketing. É para divulgar um caso da melhor forma possível. Né? E até pouco tempo atrás era proibido, né? Divulgar os antes e depois. Inclusive eu divulgava, o CRO bateu em cima, mas logo depois saiu, né, a portaria que a gente pode divulgar. Mas realmente é uma ferramenta muito importante a fotografia e o antes e depois. Porque como é que você vai... um paciente sem nunca ter visto um trabalho seu, nem como se faz, como é que você vai chegar para ele dizer, eu vou fazer isso, vou botar 12 lentes, você vai ficar lindo. Mas tem que mostrar, tem que ter prova real do que exatamente. Pura do que você confiança, fez, né, do paciente. Se você pode mostrar Tem um que ter um caso portfólio. clínico, alguma coisa, né? Mas a odontologia, ela de 2 anos pra cá, ela evoluiu assim, ó, um boom. Quando a gente fala um boom em tecnologia, na odontologia, parece até clichê, mas não é clichê. Não. A odontologia digital, hoje em dia, pra gente fazer um implante, ninguém mais pega aquelas implantodontistas, assim, de fato, de verdade. As lâminas só puras, a gente pega um software. E aí vai no Planeja, vai no Daikon. Não só implante, endodontia também. Endodontia, tudo é planejado. Periodontia, cirurgia periodontal. Cirurgia Eu periodontal. só faço com com tomografia. afastamento labial. Tomografia e afastamento labial. Eu já sei quanto eu vou tirar de osso em cada dente. Tudo previsível, tudo né? previsível, Tudo de forma né? previsível. E Previsibilidade. você mostra isso ao paciente antes. Então, ele Isso. sente seguro. Isso, né? Vai exatamente. fazer isso. Então, beleza. Né? Não fica solto na cabeça dele. Porque a gente conhece do que a gente está fazendo, mas ele não conhece. Não. Pra gente é fácil falar coroa, raiz. Eles não sabem nem direito o que é uma uma coroa. viagem na cabeça deles. Eles ficam pensando assim, o que danado ela tá fazendo aí? Já faz 2 horas que ela tá mexendo. A doutora Gabriela, o atendimento da doutora Gabriela Uma aula. É uma aula. Tudo que ela faz, ela fala, explica Eu bem explico, direitinho. eu ela mostro tá as fazendo radiografias, isso, explico isso, tudo, isso, pego o Daikon, explico, eu gosto. Porque quando o paciente ele é consciente, primeiro que ele não vai questionar seu preço, né? O valor ali do seu tratamento. Dificilmente ele vai questionar se você mostra a importância daquele tratamento. De tudo, a tecnologia de tudo, que a você tecnologia usa. que você né? usa, Tudo. de que você está estudando o caso dele, que você não está atendendo ele de qualquer forma, ele dificilmente ele vai questionar essa questão do preço. E também as etapas do tratamento que ele vai ter que submeter. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de sentar o paciente, explicar tudo bonitinho por conta disso. Porque você não está vendo. Isso é um detalhe importantíssimo. É trazer valor. Isso, trazer e um valor. valor único. Único, né? Você não exatamente. está vendendo um procedimento que qualquer um pode fazer. E que a pessoa vem aqui, vê um preço e vai no outro lugar e encontra um preço mais barato. Ninguém vai fazer como a doutora Gabriela. E ela mostra, cria o valor e faz com que o paciente nem queira, nem pense eu confio na doutora Gabriela e no valor que ela está trazendo através do que ela me mostrou aqui, né? Eu treino muito dentista por conta das clínicas e eu explico que o paciente, ele não vai chegar no doutor Diego, ele até no perfil do Dr. Diego, da doutora Gabriela, do Micaele, o paciente ele já conhece realmente pelo Instagram, já acompanha. Mas ele precisa de confirmar ali pessoalmente. Então, você tem um processo de convencimento. Dentro desse processo de convencimento, você vai criando a sua autoridade para que ele confie em você. E um dos pontos fundamentais é a imagem. Você mostrar para ele a imagem, para ele conseguir visualizar. Porque você fala, vai ficar assim. Ou um clareamento, o efeito é esse. Mas quando você tem um clareamento que mostrou ali que o dente como era e como ficou, você passa a entender de uma outra forma, Exatamente, né? né? Valoriza. E o bom do planejamento digital, que hoje a odontologia praticamente ela foi por esse caminho, é que a gente não mostra, eu quero o dente de Firmino, que é branco, eu quero o dente de fulano de cicrano.
mostra exatamente na realidade dele. A gente Isso. consegue planejar no rosto dele, né? Exatamente. No sorriso dele. Então, isso é bem bacana. Show. E, doutor, o que é que você indica para o dentista que quer começar a fazer laminados cerâmicos? Qual o processo para ele virar alguém de referência? O passo inicial é conhecimento, né? Tem que buscar conhecimento. Primeiramente, dependendo se ele tiver condições financeiras de fazer bons cursos com profissionais de referências, de preferência cursos presenciais, né, com parte prática, se ele quiser acelerar o processo, né? Se não tiver essa condição inicial, então é o que está aí para todo mundo hoje, a internet, buscar conhecimento na internet, podcast, né? Depois compra um curso online, né? Tem que ter cuidado só para não pular etapas, tentar aplicar antes de ter a experiência, né? Treinar no paciente, não pode, né? Não. Então, por isso que eu indico, pelo menos nos laminados cerâmicos, o curso presencial, porque no curso presencial, principalmente o que tem a parte dele poder fazer o procedimento, né? Ele consegue já, vamos dizer, pegar a mão, né? No tratamento para não cometer erros, né? E curso Exatamente. presencial em paciente, né? E Porque com paciente, né? curso presencial em manequim Mas nada impede dele em casa, fez um curso com manequim, chegar ali, atender uma clínica popular, pega um manequim, treina ali um pouquinho, chega no atendimento, treina. Isso vai dar uma mãozinha a ele para quando ele for no presencial com o paciente, ele não esteja assim perdido, né? Ali no meio do contexto. E aí no começo que todo mundo vem aquele primo, aquela tia, querer fazer, aí você começa fazendo, né? A experiência familiar, que todo mundo sabe que tem, né? Experiência familiar, né? Para poder, então... porque tem gente que faz um curso online e já anuncia no Instagram. Faço lentes de contato, tá. E aí, a gente, quando se torna referência, vem muito paciente de tratamentos que não deram certo, né? E os pacientes muitas vezes culpam o procedimento. A lente não presta, porque acontece isso. Olha, quando bem feita, nenhum desses problemas que você teve, você vai ter, né? Então foi um erro do profissional que você escolheu, né? E o paciente vem com essa carga, né, de achar que o procedimento não dá certo. Calejado, Cabe a você já vem explicar, calejado. mostrar tudo, mostrar antes e depois, né? Mostrar tudo, conversar, mostrar a sua estrutura, mostrar os seus casos, né? Mas é isso. As pessoas hoje buscam maneiras de pular o processo. Isso. Né? E aí eu me pergunto, será que as pessoas realmente querem o sucesso? Porque o sucesso ele vem acompanhado de muita dificuldade. E assim, hoje a pessoa quer plantar preguiça e colher sucesso. Quer pular o processo. Quer plantar abacaxi e colher uva. Tem até uma frase, eu não sei se é exatamente assim. Muitos conhecem o caminho para o sucesso. Poucos têm a coragem de trilhar, né? A ousadia de trilhar. É uma frase mais ou menos isso aí, né? Exatamente. E você, para colher sucesso, só conhece o sucesso plantando trabalho. Plantando qualificação, plantando acordar cedo, né, tendo coragem. Até porque até chegar no sucesso e manter o sucesso é muito trabalhoso. Você precisa continuar se qualificando. Né? Então, assim, não existe fórmula para o sucesso, um sucesso mágico, um arrasta para cima. E nisso muita gente está vivendo na ganância do outro. E não é nem culpa de quem está vendendo, é culpa da ganância das pessoas que querem pular o processo. Existe um processo de qualificação. Se você quer colher sucesso, você tem que passar pelo processo de plantar muito trabalho, plantar dedicação, qualificação, e aí você vai colher o sucesso. Né? Então, é bom passar isso, né? Que não deve pular processos. Se qualificar, passar por cada etapa, para só então divulgar, porque a pessoa já começa divulgando que é referência no procedimento que acabou de fazer um curso, né? Então tem todo esse processo e o quanto é importante. E laminado cerâmico transforma a vida das pessoas, né, doutora? Né? Transforma. Mudança de vida total, que eu chamo lá no consultório. Eu digo, você vai mudar de vida. E acredite. rápido, né? E rápido. Rapidinho, assim. Às vezes apaixonante. Às vezes o paciente passa 5 anos fazendo um tratamento ortodôntico, que é o que a gente mais escuta, né? Com certeza. Aí quando tira aquela frustração, porque não mudou a forma do dente. Às vezes até piorou um pouquinho, porque ficou mais amarelado esse tempo todo, né? Com o aparelho. E
o laminato cerâmico, ele consegue, às vezes, corrigir um espaço entre um dente e outro, um dentinho que está girado. Você consegue, de forma muito rápida ali, promover essa transformação. Existe algum caso que você lembra ali de uma super transformação que você lembra que chamou a atenção, marcou? Pode ser o doutor também, né? Tem vários casos, pra mim todos marcam. Mas o doutor tem um caso especial aí, de um paciente recente, inclusive. Pacientes que, boca toda. Né, ao final do tratamento, né, eles choram, né? Quando vêm e agradecem, né? Como eu falei, principalmente os pacientes que já vieram com calejados de outros Isso, ela era problemas. Uma paciente veio de Brasília, só fazer o tratamento. Finalizou, né? Ela super exigente e eu, né? Arrisca lá, foi boca inteira, todos os dentes da boca dela, né? Foi entre lentes e coroas, né? Foi uma reabilitação dela, total, né? Tinha Dimensão, tudo. E quando finalizou, aí ela fez, me dá o espelho. Porque ela não queria nem ver eu colocando, queria ver só quando estivesse pronto. Eu coloquei, aí ela chorou. Pegou minha mão, beijou minha mão, disse, essas mãos são abençoadas. Isso faz pouco tempo, faz pouco menos de um mês. Isso aí me emocionou, né? Eu achei. A odontologia é realmente incrível. É né? apaixonante. É apaixonante. É apaixonante. É assim, eu tenho esse receio, né? De quando eu falo de odontologia como um negócio, não é de maneira nenhuma desqualificando o principal da odontologia, que é essa humanização, essa qualificação técnica. Isso é o principal da odontologia. Mas quando você é bom e quando você faz um excelente trabalho, que bom seria que uma quantidade enorme de pessoas conhecesse isso e pudesse ser atendido, passar por esse processo. Então, conhecer de marketing, saber como se posicionar digitalmente, saber utilizar um tráfego pago, isso tudo é um mecanismo de acelerar e de alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu vejo muita gente, ou você é muito foca na parte técnica e desqualifica totalmente essa questão do marketing, ou você foca no marketing, foca no dinheiro e desqualifica totalmente a parte técnica. Eu acho que o correto é usar as duas coisas. É a obrigação ser bom tecnicamente, é a obrigação um atendimento humanizado, mas é obrigação também para que você alcance bons resultados, viva de uma profissão tão incrível como a odontologia, entender de empreendedorismo, buscar conhecimento como vocês, de experiência de cliente, de fotografia para divulgar o trabalho, ter artistas. Muitas vezes alia, né? Você começa a atender um artista ali, chamando ele para uma parceria, e depois você faz um trabalho tão bem feito que as pessoas procuram você. Exato. Né? Com certeza. Eu gosto muito, né, das parcerias, assim, foi o que me fez ser conhecido no meio da odontologia, né? As pessoas alcançaram o meu trabalho, né? A qualidade que eu consigo atingir através dos artistas. Então, eu acho super importante as parcerias para quem quer, para quem almeja aí, né, ser um profissional de sucesso, ficar conhecido, né? E ter seu trabalho divulgado aí é muito importante para isso. Eu fiquei besta com o alcance do vídeo da Jade. O trabalho que vocês fizeram ficou belíssimo. Foram belíssimo. 2,5 milhões, se eu não me engano, de visualizações num vídeo focado em lente de contato, né? Na transformação. É um alcance muito grande. Um alcance, para a época, muito grande quando eu fiz o tratamento da Laura Brito, né? Que é uma blogueira de Recife, hoje ela mora em São Paulo. Mas foi um alcance muito grande de tudo, assim. Foi realmente impressionante. De ter 140 mil visualizações no meu story, no dia que a gente postou o caso final, né? Quer dizer, que é um alcance incrível. Assim, eu fui olhar no Instagram de Jade, 2,5 milhões de visualizações para um Reels. É muita coisa até para ela, pro perfil dela ali, né? Não são todos os vídeos que tem um alcance tão grande. E o público dela é segmentado ali e conseguiu chamar a atenção desse público dela. Então, você vê o efeito de um sorriso. Eu sempre gosto de falar de uma pesquisa, de um artigo que eu vi da Universidade de Brasília, que o sorriso é a primeira coisa que as pessoas olham no rosto da outra pessoa. Então, não é à toa que a pessoa se acende profissionalmente a imagem, e uma das primeiras coisas que faz é buscar transformar o sorriso, né? Então, a preocupação de Jade, de Alê, do Rafael Cunha, de todos esses influencers, não é à toa, é porque causa um super efeito na imagem, né? Então, o alcance foi incrível. E é bom também ser mais um toque aí para quem
está assistindo, dentista, que fala, assim, você vê o efeito das parcerias, o quanto é importante, né? E quando eu pensei no Dr. Diego, eu pensei justamente nisso. O casal Dr. Diego e doutora Gabriela são muito bons tecnicamente. Eles estão o tempo todo se qualificando. Se você observar, são poucos os dentistas que têm tanto conhecimento sobre prótese, sobre esses detalhes, mas eles não descuidam da parte de marketing. Tem a parceria, mas não é a parceria que traz o sucesso. É a qualificação técnica que traz o sucesso e a parceria alavanca esse sucesso. Então é bom entender isso, né? Que a gente só escuta falar, cria as nossas próprias conclusões e aqui a gente está trazendo na prática o efeito de uma parceria. Então, uma pergunta que eu faço para todo dentista que vem aqui. Pergunta aí pra Gabi. Doutora, a odonto é lucrativa, doutora? Muito, muito lucrativo em todos os pontos de vista, assim, tanto da satisfação pessoal, de você estar ajudando, você está realmente ajudando aquelas pessoas, né? Quanto também do ponto de vista financeiro. Afinal, a gente trabalha muito. Então, assim, a gente chega a passar 10, 12 horas no consultório, hein, amor? Sábado a domingo, a gente atende todos os horários, gente. Tem dia da gente tá aí 3 horas da manhã. Então, assim, se a gente trabalhasse tanto e não tivesse esse retorno financeiro, aí não seria interessante. Mas para ter esse retorno financeiro, você tem que saber se posicionar. Você tem que se qualificar e saber estar ali, né, na rede social, estar ali bem numa consulta para poder você obter esses resultados. Senão, os resultados eles podem não vir realmente. E aí torna frustrante. Tem muitas pessoas frustradas hoje, né, com a odontologia. Mas não é assim. É simplesmente assim, o curso perfeito, maravilhoso, é a melhor profissão. Não existe a profissão. Para mim, não tem como. Top. E para o doutor Diego também não, hein, amor? O senhor é satisfeito aí com a odontologia, com o trabalho? Muito satisfeito. Como a doutora Gabriela falou, é muito... É lucrativo do ponto de vista pessoal, de realização, né? Porque você transforma vidas, né? Realmente você traz felicidade para as pessoas. Qualidade de vida. Qualidade de vida, felicidade. Tá? E também é muito lucrativo do ponto de vista financeiro, né? É claro, como falamos, tem que se qualificar, né? Tem que entrar aí no marketing, porque senão você fica isolado. De que adianta você ser um... Assim, para algumas pessoas podem entrar, mas você ser um puta profissional e ninguém conhecer seu trabalho. Pelo menos eu acho que, para mim, na minha visão pessoal de vida, não é gratificante, né? Você fazer um super trabalho e ficar restrito a poucas pessoas conhecerem seu trabalho, né? Isso. Então, do ponto de vista financeiro, né? É lucrativo, né? E a gente consegue viver bem, trazer qualidade de vida para a gente, para nossa família, né? Porque um dos pontos principais que a gente procura, né, quando a gente trabalha, é trazer segurança, né, financeira, né, para os próximos, para a nossa família. E realmente é uma profissão que, se você focar, né, nessa profissão, você consegue aí resultados incríveis. Trabalha muito, né? Trabalha bastante. Assim, a gente trabalha muito, né? Não vem assim do nada, né? Uma consulta que a gente só conversa, não. A gente atende ali a consulta toda. Então, assim, trabalha muito, mas também vem, né? Mas tem qual é o sucesso que a gente... Só se você ganhar na loteria. Eu nem apostei, né? Então não tem nem essa sucesso. As pessoas querem ganhar na loteria. Não existe isso. Em nenhuma profissão. Nenhuma profissão. Eu vejo muita gente, muito dentista, às vezes migrando para outras áreas, como medicina, acreditando que na medicina vai ter um retorno maior do que a odontologia, ou porque é mais fácil. Na verdade, hoje, assim, o processo... Um dentista bem qualificado, um dentista, ele ganha mais do que um médico. E é só fazer as contas trabalha mesmo. menos. E consegue tem menos trabalhar responsabilidade, assim. Às vezes o médico ele tem a responsabilidade da vida, realmente, ali do paciente. Então, ou tanto de responsabilidade que ele tem. A gente tem responsabilidade, mas nossa responsabilidade não é da vida direta do paciente. É indiretamente. Não está no limite, né? Estamos no limite de ali, morte, né? De vida ou morte. Lógico, da vida a gente tem responsabilidade, mas não de estar sempre no limite. Isso. Né? E isso é uma conta básica, assim. Eu tenho tal procedimento. Ele custa X. Então eu preciso atender 10. Se eu atender 10 pacientes, eu ganho 10x. Então, migra isso para outras profissões, como a medicina. Um médico, muitas vezes, precisa de um plantão, ele é limitado num plantão. Isso. Ou, na verdade, são raros as especialidades dentro da medicina que você foge da seara pública ou do plano de saúde. Na odontologia, hoje, é o contrário. Os dentistas
bem-sucedidos, eles não atendem por plano, né? Eles até... Tem gente que utiliza de estratégia, eu vejo muita gente criticando, critica clínica popular, critica plano. Acho que cada um tem uma estratégia, são vertentes diferentes. Às vezes é bom começar com plano, mas para alcançar o sucesso, quando você alcança o sucesso, você larga o plano imediatamente. Até porque nem cabe, né? Você tem tanto paciente que você só vai atender particular. Então, assim... um dos objetivos do projeto é valorizar a profissão e mostrar o quanto é que a profissão é boa, é rentável, é gratificante de um ponto de vista do trabalho ali, mental, de trazer... Porque você transformar um sorriso de uma pessoa que entra no seu consultório com a mão na boca, que evita sorrir, que não tem qualidade para se alimentar, e você transformar isso e ganhar bem por isso, né? Então, é incrível, né? E aqui não é história, não é ninguém que está tentando vender nada. É verdade, né? A gente vive da odontologia, construímos os nossos sonhos da odontologia, né? E então a odontologia é realmente muito lucrativa e gratificante, né? A doutora vem de uma... começou a odontologia por um problema que passou enquanto criança, né? Passou muito por isso. Passou por vários dentistas e teve vários problemas, os dentistas não resolveram o problema. Não é, doutora? Conta aí um pouco da história. A gente está vivendo o processo, né? Quando eu tinha 8 anos, eu caí e fraturei o central. E passei por muitos dentistas, assim. E eu devia ter alguma trinca no dente que não via em tomografia nenhuma. Então, fazia o procedimento e a infecção voltava. Fazia, voltava, fazia, voltava. Aí, passei por muitos dentistas, assim. Final de semana de correr na urgência porque meu dente caiu. Eu lembro de uma situação na urgência, assim, um absurdo, sem tamanho. Eu tava já namorando com a doutora e o dente caiu e a gente foi numa urgência pública e a dentista colou o mesmo dente... torto. Não, foi o contrário. Ela Ave contou Maria. o contrário. Foi. Você vê a falta de noção de um profissional, aí ela certamente não é satisfeita com a profissão, porque você conseguir colar um dente... Eu acho que ela tava nem prestando atenção. Ela não estava prestando atenção. Ela estava num plantão, era à noite, e ela não fez com cuidado, né? Então, hoje, quando eu vejo alguém... Aí, estou nesse processo, né? Fazem 3 meses que eu removi o dente, coloquei o implante, fiz enxerto. E, assim, eu não sou rica em osso, né? Eu vim desprovida de osso. Então, tem todo o processo. E... Fez enxerto, não foi? Precisou fazer enxerto, está no processo de implante? Estou no processo. E quando eu vejo um paciente com central, com lateral, um canino, assim, eu tomo a dor para mim. Com certeza. Porque eu sei tudo que eu passei. Eu sou apaixonada pela odontologia também, eu vejo você falando. Eu sou apaixonada, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser realmente cuidar do sorriso das pessoas, devolver função. Mas quando eu vejo central, lateral, canino, assim, eu tomo a dor para mim. Eu até tenho que ter cuidado com certas coisas, porque eu realmente vivo a dor do paciente. Mas eu também vivo, viu? Eu transfiro sei, também. Eu transfiro que só. Eu sei todo o processo, que passa, na verdade, até hoje, né? Com todo o conhecimento, assim. Mas é isso. Show. Isso traz uma outra visão. Porque quando você entende esse processo do paciente, como a doutora falou, ou como o doutor falou, que muitas vezes o paciente ele vem de outro dentista, passou por um atendimento ruim. Tá calejado. Sofrido. Às vezes evita o dentista por conta do mau atendimento de outros dentistas, né? Então, ao mesmo tempo que isso é muito ruim, isso cria a oportunidade de quando ele é bem atendido, tanto que é isso que acontece. Hoje ela atendeu uma paciente, né, no consultório, em que ela tinha um trauma de dentista. Não foi? E compartilha aí também. Sabe? São tantos, né? Tantas histórias. Você está falando de quem? De hoje ou de ontem? A paciente de hoje, né? A paciente de hoje que disse que tinha trauma de dentista. Ela morria de medo. Até o procedimento clareamento, que é um procedimento relativamente simples. É chato, porque você fica ali 1 hora, né? Com a boca parada, com o afastador. Mas ela disse que foi horrível. Quando saiu, a boca estava toda cortada do afastador. Devia ser um afastador velho, tá? De aqueles duros, né? E quando eu escuto uma história dessa, quando o paciente sai, doutora, voltaria todo dia aqui para fazer esse procedimento, isso alegra o coração da gente. Porque a gente sabe que a gente está alcançando o objetivo da gente, que realmente
transformar uma vida, transformar um sorriso, tirar aquele trauma. Porque a odontologia, quando eu era criança, era a pessoa... Eu também. E pro Nossa dentista é Senhora. sentir dor. E hoje os pacientes sentam na minha Triste. cadeira, quando senta na cadeira, eu tenho todo um trato antes, converso com o paciente. Então, ele ir para a cadeira do dentista, pro mocho ali, e eu sentar no mocho, ele na cadeira, é como se fosse o meio ali, né? Não é o meu primeiro contato, não é ali. Ele senta, já olha direto pro mar. A televisão em cima. Então, tudo isso ajuda, né? Nessa Ajuda. experiência, a desenvolver, a quebrar os traumas que ele tem. Eu uso motor elétrico, não uso motor com zoada. Tem muito paciente que tem Trauma do receio barulho, da né? zoada. Então, tem todo um tratamento ali. Isso faz com que tire os traumas do paciente, vá desmistificando Delicadeza algumas durante o coisas. procedimento. Às vezes, a mulher ela é mais delicada do que o homem. A mulher. Então, às vezes, assim, a delicadeza de você, quando você for puxar um algodão, ver se na boca não está ressecada, para você não puxar de uma Isso. vez o algodão e causar uma úlcera, a ulceração ali naquela boca. Então, assim, são os cuidados, a delicadeza é você tratar como que você estivesse tratando de um ser humano. E não você tá ali atendendo mais um, mais dois, mais três pacientes. E é essa visão humanística que quem tem trauma de dentista, geralmente que vira dentista, eu tive muito trauma, a gente busca ser. Porque a gente já passou por aquilo. Então, a gente já sabe o sofrimento que é aquilo ali. Então, assim, eu tinha uma dentista que ela não dava anestesia nem a pau, meu amigo. Ela não dava, não. E ela ia lá na tora. Aí, assim, eu quando vou dar anestesia, quanto tempo, Ladir? Nossa, eu tenho tanta pena nos pacientes, gente. Eu vou bem devagarzinho. Então, isso faz a diferença. Se é um paciente traumatizado, ele vai, com certeza, achar que você, assim, é top, porque você tá ali entendendo o processo dele, de sofrimento que ele tem, né? Às vezes o paciente, mesmo que ele não seja traumatizado, ele pensa, caramba, ela teve tanto cuidado, né? Ela tem tanto cuidado comigo. Então, eu acho difícil eu encontrar outra pessoa que tem o mesmo cuidado que ela teve. Então, assim, fideliza, né? Fideliza. Quando eu vou colocar anestesia, por exemplo, tudo que eu faço eu explico também. Eu estou escutando vocês falarem, estou me identificando. E eu explico para o paciente, eu vou colocar uma pomadinha, que é um anestésico tópico. Tem gente que diz que não influencia, mas eu acho que influencia. Influencia no porque psicológico. Exatamente. E eu vou certeza. colocar porque vai ajudar. Então, ele já senta ali, tá tendo cuidado. Quando eu vou Isso. tirar o ácido, eu não lavo o Lógico ácido que não. caindo Aquele na gosto boca horrível, do gente. paciente. Nossa. Mas tem dentista que não tem cuidado com isso. Eu disse, vou tirar o ácido, vai sentir um gostinho azedo, mas não tanto. Eu removo o excesso do ácido. Então, esses cuidados fazem toda a diferença. Isso. Quando a gente fala em experiência do cliente, não é só essa questão técnica, mas a experiência do cliente, a principal base é fazer com que ele tenha o melhor atendimento possível para que tenha a sua dificuldade resolvida com a melhor experiência possível. Isso principalmente com a visão humanizada, né? A experiência é justamente, você tem que construir autoridade. A autoridade é justamente para tirar o medo do paciente, né? Para o paciente ter a confiança em você. Então, assim, são aspectos o tempo todo técnicos, realmente, de um cuidado de um cheiro, mas o cheiro também auxilia para acalmar o paciente, para que ele certeza. assimile o ambiente, um ambiente legal, né? A música distrai, ajuda a ele ficar mais tranquilo, porque a gente sabe, inclusive, tem implicações fisiológicas quando o paciente ele está com medo, com receio, né? E existem implicações fisiológicas. Sim. E a música, o ambiente, a forma que você fala, isso tudo influencia. Então, assim, eu acho que a grande lição desse podcast é justamente mostrar que que é possível alinhar o conhecimento técnico, a qualificação técnica enquanto dentista, a técnicas mais humanizadas. Trazer o conhecimento de marketing, mas o marketing para divulgar um bom trabalho. Trazer uma experiência para o cliente, mas uma experiência para o cliente, não só para vender mais, mas para trazer uma abordagem humanizada nesse atendimento. Então, assim, é conciliar. Não é um negócio por ser um negócio, não é uma odonto lucrativa de todo jeito, mas é uma odonto que é lucrativa do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de satisfação A também. verdade isso, é pessoal. uma via de tanto é lucrativa para a gente, que faz o negócio em si, que faz a gestão da clínica, que atende o paciente, e é lucrativa para o paciente.
Porque se o paciente tem uma boa experiência, a gente consegue atender todas as expectativas e a demanda dele, ele também é alcançado por essa lucratividade da odontologia, né? Sim, sim. Eu fui palestrar nesse CCTO e isso mudou muito minha visão. Porque, assim, dentro do congresso, a gente teve um workshop de marketing. E esse workshop chamou muita atenção dentro do congresso. Lotou, acabaram as vagas e na hora que a gente foi palestrar, o povo tinha saído do espaço principal para ir para o workshop. E aí, porque muita gente interessada no marketing. Mas aí tinham muitas questões ali ligadas a coisas que não são tão legais. Não é só dinheiro. Exato. Não é só ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. A gente tem que entender o negócio como um negócio, porque senão você vai quebrar, Com você não certeza. vai conseguir trabalhar Com bem. certeza. Eu vi que uma das questões foi justamente porcentagem do dentista. Teve uma dentista que palestrou que falou que necessariamente o dentista a parceria era 40 para o dentista, 60 para o consultório. E aí botou isso na cabeça dos dentistas e todo mundo questionou. Renato, mas quanto é que você paga? Eu disse, não, depende do modelo de negócio. Nem todo modelo de negócio a gente consegue pagar 40, 60. E muitas vezes o que é 40% de nada? É nada. Isso. Então, muitas vezes você paga 5% e paga muito bem. Então, não tem como engessar. Então, você precisa entender mais a fundo um negócio e não ficar engessado somente no dinheiro. Mas me trouxe a atenção de falar do negócio, falar de lucratividade, falar de técnicas, mas sem descuidar da humanização, da qualificação técnica. E eu disse, não, esse podcast vai ser com esse objetivo. Eu espero que tenha, né, trazido isso para quem está assistindo. Doutor Diego, doutora Gabriela, eles são muito qualificados, inclusive sigam no Instagram, doutor, né, dr.diego Vasconcelos. Diego Gonçalves. Diego Gonçalves e doutora Gabriela Vasconcelos, verdade. Doutor dr.diego Gonçalves e doutora DRA.Gabriela Vasconcelos. Gabriela Vasconcelos. Isso. São 2 casos para você ver o quanto que eles são qualificados tecnicamente, vão estar sempre fazendo cursos, tem lá cheio de dentistas de cursos, né, de fotos com pessoas de referência no nosso país, mas tem lá parceria de marketing, eles têm uma fotografia excelente, eles estão sempre mostrando ali a dinâmica dentro do Instagram. Então é possível sim utilizar de técnicas, divulgar o seu trabalho sem se descuidar da parte técnica. Não é isso, doutor? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, doutora, por ter vindo, Muito obrigada, topado foi aqui o podcast. excelente. Deixado Por mim, eu baby. passava mais horas falando sobre dentes, minha gente. Eu amo. Mas foi muito enriquecedor. Espero que todos os dentistas aí que escutaram a gente falando tudo isso, né, tenham esclarecido algumas dúvidas que às vezes a gente tem, principalmente quando a gente é recém-formado, porque a gente sai da faculdade, infelizmente, despreparado para o mercado financeiro, né, para o mercado de consultório. A gente não sabe como montar um consultório. Tenha despertado aí algumas dúvidas aí deles. E o objetivo, né? Eu sempre falo de objetivos e para que a pessoa que está assistindo entenda, isso aqui a gente vive da odontologia. Isso. Tem muita gente hoje na rede social que vive de falar de uma coisa que não vive Que na não prática, pratica, né? que não pratica. Muitas vezes você vive do curso digital que você está e não Isso. da prática clínica. Então, assim, todo mundo que veio aqui, por mais que às vezes tenha uma vertente de digital, mas vive da prática clínica. E aí você que está assistindo consegue identificar o que realmente acontece na prática, né? Então, agradecer também ao doutor Diego Gonçalves, trouxe muito conhecimento aqui. Se eu admirava antes o casal, agora admiro mais. A gente se sente muito feliz, né? Porque a gente consegue trazer pessoas aqui que a gente tem como referência. Que a gente queria ter o prazer, né, de sentar e jantar juntos, e vocês deixaram o baby em casa, seus afazeres, o tempo de descanso, para estar aqui contribuindo, né, com muitos dentistas que vão ter a oportunidade de assistir esse podcast. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. É super importante o trabalho de vocês, de verdade. Assim, quando eu me formei, eu não tinha nada, nenhum videozinho na internet, porque eu pesquisei, viu? Não tinha nada sobre marketing. Tinha um curso online de uma professora lá. Eu comprei o curso, fiz o curso dela, mas assim, não tinha nada sobre modelo de negócio, como captar cliente, como é a vida, né, no dia a dia de consultório.
Então, assim, quem escutar aí só vai crescer. Show, show. E eu vejo hoje que, apesar de até ter hoje dentro da odontologia, mas normalmente a pessoa não vive da odontologia. Ela traz uma realidade, às vezes, fantasiosa, com o objetivo apenas de vender. Criando ali, entendendo a escassez, a necessidade da pessoa e entrando nisso. Então, assim, se precisar fazer isso, eu desisto de falar qualquer coisa, porque eu quero mostrar o que é realidade. Claro que eu quero contribuir, mas contribuir com o que é de verdade, né? A odontologia, ela é incrível e precisa de qualificação, do ponto de vista de empreendedorismo, de marketing, entender o que é modelo de negócio. O dentista acha que eu vou colocar um consultório e é igual para todo mundo. Não, existem vários modelos de negócio diferentes dentro do mesmo segmento. Nicho de cliente, tudo. Então, é bom trazer essa visão. Muito obrigado por você que está assistindo. Não se esquece de se inscrever no canal, Odonto Lucrativa Podcast. Ativa o sininho aí para receber as notificações. Segue o Dr. Diego Gonçalves, Dr. Gabriela Vasconcelos, Micaele Cavalcante e eu, Dr. Renato Cavalcante. E vamos para cima. A Odonto é muito lucrativa. Você está numa profissão incrível, seja empreendedor, dentista, e não precisa de forma alguma se descuidar da parte humanizada, da parte técnica. Isso é a obrigação, isso é o principal. Mas junto com isso, não se descuide da qualificação enquanto empreendedor, marketing, entender do modelo de negócio, e aí sim você vai sentir o poder da odontologia. Muito obrigado e até o próximo episódio.